Todas as cenas que serão mostradas agora não foram geradas por redes neurais nem criadas em estúdios de Hollywood. Estas são fotos reais de Marte, tiradas pelos robôs exploradores e enviadas para a Terra através de milhões de quilômetros do frio e assustador espaço. Praticamente cada detalhe aqui é real. Desde a poeira no horizonte até as pedras sob as rodas dos robôs. O que você vê não é fantasia, mas a real aparência de outro planeta. Os lugares mais extremos de Marte. Marte não é apenas um planeta desértico. Em sua superfície estão as maiores estruturas geológicas de todo o sistema solar. Muitas delas são tão enormes que simplesmente não existe nada parecido na Terra. Em Marte está localizada a montanha mais alta de todos os planetas que conhecemos. O nome dela é Olimpo. A altura desse vulcão chega a aproximadamente 21 quilômetros. Para comparação, a altura do Everest é um pouco menos de 9 quilômetros, ou seja, o vulcão marciano é quase 3 vezes mais alto que o Everest. Mas o que impressiona ainda mais é o tamanho da sua base. O diâmetro da base do Olimpo é de cerca de 600 quilômetros. Isso é aproximadamente a distância de Paris até Berlim. A razão para essas dimensões incríveis são as condições do próprio planeta. Em Marte, a gravidade é quase 3 vezes mais fraca do que na Terra. E não há tectônica de placas. Na Terra, os continentes estão em constante movimento. Por isso, os vulcões com o tempo tendem a se deslocar e formam cadeias inteiras. Já em Marte, a crosta é praticamente imóvel. E o mesmo vulcão podia entrar em erupção por milhões de anos seguidos no mesmo lugar, crescendo sem parar até alcançar proporções gigantescas. Se Olimpo é o ponto mais alto de Marte, então o Vale Mariner é um dos desfiladeiros mais grandiosos de todo o sistema solar. Esse gigantesco sistema de cânions tem cerca de 4.000 quilômetros de extensão. Para ter uma ideia dessa escala, o comprimento da França é de aproximadamente 1.000 quilômetros. O cânion de Marte é 4 vezes mais longo. Se o Vale Mariner estivesse na Terra, ele se estenderia de Portugal até os Urais. Sua profundidade chega a 7 quilômetros. Isso é quase 2 vezes mais profundo do que o famoso Grand Canyon nos Estados Unidos. Alguns cientistas acreditam que esse cânion surgiu devido a enormes falhas na crosta marciana, quando o planeta esfriava e se contraía. Mas os fenômenos mais dramáticos em Marte acontecem não em sua superfície, mas em sua atmosfera. No planeta surgem tempestades de poeira de proporções enormes, que podem cobrir Marte inteiro. Sim, literalmente o planeta inteiro. Essas tempestades começam como redemoinhos relativamente pequenos. Mas devido à atmosfera fina e à enorme quantidade de poeira, elas se intensificam rapidamente. A luz solar aquece a superfície. O ar começa a subir e surge uma circulação poderosa. A poeira sobe cada vez mais alto. E em algum momento a tempestade começa a se espalhar por todo o planeta. Durante essas tempestades, o céu fica laranja avermelhado. A luz do sol quase não chega. Tempestade na superfície. A visibilidade cai para alguns metros. Às vezes, essas tempestades podem durar meses. Uma dessas tempestades, em 2018, foi tão poderosa que impediu completamente que a luz solar chegasse ao robô explorador Opportunity, fazendo com que ele parasse de funcionar para sempre. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando: um ser humano sobreviveria a uma tempestade de poeira em Marte?
A resposta curta é sim, mas só se estiver usando um bom traje espacial e com certos riscos envolvidos. À primeira vista, as tempestades marcianas parecem algo catastrófico. Quando são registradas por sondas orbitais, parece que todo o planeta está mergulhado em uma gigantesca nuvem de poeira. Mas há um detalhe importante. A atmosfera de Marte é muito rarefeita. A densidade dela é cerca de 100 vezes menor do que a da Terra. Por isso, mesmo que a velocidade do vento atinja 100 km por hora, a pressão desse vento é muito mais fraca do que a da Terra. Para comparação, na Terra, um vento de 100 km por hora é capaz de derrubar árvores e destruir edifícios. Em Marte, esse vento seria sentido mais como um vento forte e com rajadas, carregando areia. Uma pessoa em traje espacial pesado não seria levada pelo vento. Basicamente, Marte é capaz de se transformar em uma tempestade de areia global gigantesca, que pode ser observada até mesmo da órbita. Mas o problema é outro. A poeira marciana é muito fina e abrasiva. Ela se parece com um pó microscópico. Durante as tempestades, ela pode ficar presa nos mecanismos dos equipamentos, arranhar o visor do capacete e se depositar nos painéis solares. É por isso que a tempestade de 2018 praticamente matou o robô marciano Opportunity. A poeira cobriu seus painéis solares e ele simplesmente parou de receber energia. Por isso, os cientistas precisam se preparar bem para essas situações. Chegou a hora de voltar ao passado e lembrar como começaram as pesquisas sobre Marte. Robôs em Marte. Hoje Marte é explorado por robôs, mas nem sempre foi assim. Há apenas 60 anos a humanidade não fazia ideia do que se escondia na superfície desse planeta. Nós víamos apenas manchas borradas nos telescópios e fazíamos suposições. A primeira nave que conseguiu chegar com sucesso a Marte foi a sonda espacial Mariner 4. Em 1965, ela passou pelo planeta e enviou para a Terra as primeiras fotografias. E essas imagens foram um choque. Os cientistas esperavam ver rios, talvez até vegetação. Mas, em vez disso, diante deles apareceu um mundo desértico coberto de crateras que lembrava a Lua. Na época, Marte parecia um planeta totalmente morto. Mas as pesquisas estavam apenas começando. Em 1976, sondas espaciais pousaram em Marte pela primeira vez na história. Viking 1 e Viking 2. O principal objetivo delas era ousado: encontrar vida em Marte. Cada uma das sondas realizou experimentos químicos diretamente no solo marciano. Mas os resultados foram contraditórios. Alguns dados sugeriam possíveis processos biológicos. Outros os refutavam completamente. E o mistério de Marte só ficou ainda mais profundo. A verdadeira revolução começou em 1997, quando um pequeno robô chamado Sojourner pousou na superfície do planeta. Ele tinha o tamanho de um micro-ondas e foi o primeiro rover da história em Marte. Apesar do tamanho pequeno, esse robô provou uma coisa muito importante: é possível andar em Marte. Depois desse evento, as missões começaram a se tornar cada vez mais ambiciosas. E em 2024, 2 lendários robôs exploradores de Marte chegaram ao planeta. Os robôs exploradores de Marte Spirit e Opportunity. Cada um deles foi projetado para funcionar por apenas 90 dias. Mas algo incrível aconteceu. O robô Opportunity funcionou por quase 15 anos. Durante esse tempo, ele percorreu mais de 45 quilômetros na superfície de Marte. No momento, esse é o recorde para outro planeta. Foi ele quem descobriu as primeiras evidências sérias de que, em algum momento, existiu água líquida em Marte.
outro destino aguardava o outro robô explorador de Marte. O robô explorador Spirit começou seu trabalho na cratera Gusev, que pode ter sido um antigo lago. Durante vários anos, ele explorou rochas, fotografou a superfície e subiu em colinas que ninguém jamais tinha visto de tão perto. Foi o Spirit que descobriu minerais que só se formam quando interagem com a água. Isso se tornou mais uma prova concreta de que realmente existiu água líquida em Marte no passado. Mas em 2009 aconteceu o seguinte. No deslocamento, o robô explorador ficou preso na areia fofa. As rodas continuaram girando, mas ele já não conseguia sair da armadilha. Os engenheiros da NASA tentaram libertá-lo por vários meses, controlando o robô a uma distância de centenas de milhões de quilômetros. Mas no final ficou claro, ele já não conseguiria sair. Então, os cientistas decidiram usar o Spirit como uma estação científica fixa. Ele continuou enviando dados por mais um ano. Mas então chegou o inverno marciano. A luz solar ficou escassa demais. A bateria descarregou e o contato com o robô foi desaparecendo aos poucos. O último sinal do Spirit foi recebido em 2010. Assim terminou a missão do robô, que deveria funcionar por 3 meses, mas acabou explorando Marte por mais de 6 anos. O próximo passo foi um projeto enorme e muito mais complexo. O robô Curiosity, que pousou em 2012. O robô Curiosity é um dos robôs mais famosos já enviados para outro planeta. Sua principal missão é descobrir se Marte já foi habitável em algum momento. Ele foi lançado em 26 de novembro de 2011 e pousou com sucesso em Marte em 6 de agosto de 2012 na cratera Gala. Seu tamanho já é comparável ao de um carro pequeno. O custo total da missão foi de cerca de 2,5 bilhões de dólares. Mas esse robô acabou sendo um verdadeiro laboratório móvel. Ele descobriu moléculas orgânicas antigas, vestígios de antigos lagos, uma história geológica complexa do planeta e, de fato, confirmou que Marte poderia ter sido habitável no passado. Mas o robô mais tecnológico e avançado que já foi enviado para Marte apareceu bem recentemente. Este é o rover Perseverance. Ele pousou no planeta em 2021 e se tornou uma das máquinas mais complexas já criadas pela humanidade. O custo da missão foi de aproximadamente 2,7 bilhões de dólares. Perseverance é capaz de perfurar rochas marcianas, procurar vestígios de vida antiga e coletar amostras de solo para futura entrega à Terra. Mas ele tem mais uma característica única. Recentemente, o robô recebeu um novo sistema de navegação que permitirá a ele determinar sua posição na superfície de Marte de forma autônoma, quase como um GPS na Terra. Isso acelera significativamente o seu deslocamento e torna a exploração muito mais eficiente. Em 2025 aconteceu outro evento que pode ser considerado histórico. O rover Perseverance fez pela primeira vez uma viagem em uma rota planejada por inteligência artificial. Esse é o primeiro caso na história em que a IA ajuda a explorar outro planeta. Na prática, isso significa que os robôs estão começando a ganhar cada vez mais autonomia. E talvez, já na próxima década, serão justamente essas máquinas que construirão as primeiras bases em Marte, antes mesmo da chegada dos humanos. Quando as pessoas imaginam a exploração de Marte, geralmente uma imagem vem à mente. Um pequeno robô, movendo-se lentamente pelo deserto vermelho. Mas isso é apenas metade da história. Satélites e naves ao redor de Marte.
Na verdade, a maior parte das pesquisas acontece não na superfície, mas no espaço acima do planeta. Se pudéssemos olhar para Marte de fora, veríamos uma cena impressionante. Ao redor dele, há uma verdadeira frota de sondas espaciais em movimento. Não é só 1 ou 2 satélites, é uma verdadeira rede orbital criada pela humanidade para estudar outro planeta. Esses aparelhos fotografam a superfície com detalhes incríveis, analisam a atmosfera, procuram vestígios de água e ajudam os cientistas a entender como era Marte bilhões de anos atrás. Mas há outra tarefa sobre a qual raramente se fala. Sem esses satélites, os robôs em Marte não conseguiriam se comunicar com a Terra de jeito nenhum. Eles funcionam como retransmissores espaciais, recebendo sinais dos robôs na superfície e transmitindo-os por centenas de milhões de quilômetros. Na verdade, já foi criada a primeira rede de comunicação interplanetária em Marte. O primeiro satélite artificial de outro planeta foi enviado em 1971. Naquela época, a espaçonave Mariner 9 chegou a Marte. Ele se tornou o primeiro satélite artificial de outro planeta na história. Mas quando a espaçonave entrou em órbita, os cientistas não viram Marte, mas sim uma enorme nuvem de poeira. O planeta estava totalmente coberto por uma tempestade gigante. A superfície simplesmente desapareceu de vista. Os cientistas tiveram que esperar semanas até que a tempestade diminuísse gradualmente, e quando a poeira finalmente assentou, as câmeras enviaram imagens que mudaram para sempre nossa compreensão sobre Marte. Vulcões gigantes, cânions com milhares de quilômetros de extensão e antigos leitos de rios. Pela primeira vez, ficou claro que Marte já foi um mundo completamente diferente. Hoje, um dos principais observadores do planeta é a sonda Mars Reconnaissance. Ela foi lançada em 12 de agosto de 2005 e entrou na órbita do planeta em 10 de março de 2006. O objetivo da missão é observar Marte a partir da órbita e coletar o máximo de informações possível sobre a superfície, a atmosfera e o clima do planeta. O MRO está equipado com uma série de instrumentos científicos, mas o principal deles é a câmera High-Rise de alta resolução. Ela é capaz de distinguir objetos na superfície com menos de 1 metro de tamanho. Graças a isso, os cientistas podem estudar até mesmo as marcas deixadas pelo movimento do rover em Marte, deslizamentos de terra ou quedas de pedras. Na verdade, os cientistas podem observar a superfície do planeta com quase o mesmo nível de detalhes que as imagens de satélite da Terra. É graças a essas fotos que os cientistas encontram antigos leitos de rios, vestígios de deslizamentos de terra, depósitos de gelo e possíveis locais de pouso para futuras missões. A MRO está equipada com 2 transmissores de rádio. Um é usado para comunicação direta com a Terra e o outro para retransmitir sinais dos robôs exploradores de Marte. Ou seja, sem o satélite MRO, os robôs Curiosity, Perseverance e outros simplesmente não conseguiriam enviar seus dados de forma tão rápida e em grande volume. Vamos passar para outro veterano espacial. Este aparelho se tornou uma verdadeira lenda na exploração de Marte. Este é o Mars Odyssey. Ele foi lançado há mais de 20 anos em 2001 e ainda continua funcionando. Isso faz dele a espaçonave que está em operação há mais tempo na órbita de outro planeta. Foi justamente a Odyssey que ajudou a descobrir enormes reservas de gelo de água sob a superfície de Marte. Atualmente, Marte possui uma verdadeira frota orbital de sondas de vários países. Entre eles estão satélites americanos da NASA, sondas espaciais europeias, missões da Ásia e do Oriente Médio. Cada um deles adiciona uma nova peça ao enorme mosaico de conhecimento sobre o planeta. Na verdade, a humanidade já construiu a primeira estação de pesquisa ao redor de outro planeta. Só que, em vez de um único objeto, é toda uma rede de sondas em órbita.
Algum dia, esses satélites poderão cumprir mais uma tarefa. Eles vão ajudar os verdadeiros astronautas que forem para Marte, retransmitindo comunicações, coordenando o pouso das naves e ajudando as pessoas a se orientarem no novo planeta. E então, a frota de sondas ao redor de Marte se tornará não apenas um instrumento científico, mas a primeira infraestrutura do futuro, da futura civilização marciana. Vamos passar para as conclusões. Nossa pequena viagem por Marte está chegando ao fim. Se você achou interessante explorar o espaço conosco, não deixe de apoiar este vídeo com um like e um comentário. Isso é realmente muito importante para o canal e vai nos ajudar a entender que você gosta de aprender mais sobre o universo. Obrigado por passar esse tempo junto com o canal Hubble. Hoje aprendemos: Marte é um misterioso planeta vermelho com atmosfera, areias e crateras, onde o tempo passa um pouco diferente do que na Terra. Em sua superfície, há vestígios de antigos lagos, minerais e possivelmente sinais de vida preservados por bilhões de anos. As montanhas e cânions marcianos são os gigantes de todo o sistema solar, impressionando a imaginação com seus tamanhos. O planeta está sendo estudado por robôs, desde os primeiros robôs exploradores Spirit e Opportunity, até robôs exploradores modernos como Perseverance, que abrem novos horizontes para a humanidade. Satélites artificiais marcianos, destinados à comunicação, navegação, estudo de Marte, além de imagens detalhadas do planeta. As tecnologias estão se desenvolvendo tão rapidamente que o que antes parecia impossível está se tornando realidade. Entrega de amostras para a Terra e viagens por outro planeta. E quem sabe, talvez no futuro uma viagem a Marte se torne tão comum quanto um voo para outro país. Marte continua sendo o mais misterioso do mundo. É um campo de enigmas, descobertas e histórias incríveis. E nós apenas começamos a desvendar seus segredos. Este foi o canal Hubble, trazendo as notícias espaciais mais recentes e excursões pelos cantos mais incríveis do universo.